Irmãos, sejam bem-vindos a mais esse dia, a terça-feira da Conexão Interferente. Nós estamos na semana do Caminho Quântico, por tornar a presença cósmica a morada real em nosso espírito. Nós estamos falando de João 14, e João 14, ele fala sobre essa morada, que nós somos essa morada do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre esse Consolador. O Senhor nos deixou o seu Espírito, esse Espírito que Ele nos deu, não é uma visitação, né, um evento, uma visitação, mas sim uma presença para um desfrute diário, constante, porque nós somos a morada do Senhor. E o que o Senhor Jesus estava dizendo era isso: eu vou deixar um outro Consolador, porque a presença física, ela é limitada, né? Eu estou aqui, talvez bem distante de você. Nós temos limitações, né, de estarmos juntos, de comermos juntos. Estamos aqui por essa conexão interferente, né, que é a própria internet. Mas a nossa intenção, né, é o Espírito, por isso que ela é interferente e a internet é o meio. Mas sabe o que acontece? O corpo, o físico é limitado. E Jesus estava aqui e ali fazendo milagres e sinais, mas ele estava num lugar, depois no outro, mas o derramar do seu Espírito era uma certeza de que ele estaria em todos, que ele é tudo em todos e se cumpriria isso de fato. Então, irmãos, temos hoje a marca de sermos entrelaçados com o Consolador, anunciado, que estabelece a comunhão não temporária, ativadora da vida interior inigualável. Não é temporária. Por que ela não é temporária? Porque ela é eterna. Porque não é o tempo, quando a gente recebe uma visita, a pessoa fica na nossa casa um tempo, né? E depois ela vai embora. Mas nós não estamos recebendo uma visita que vai ficar um tempo e vai embora. Nós recebemos o Espírito Santo prometido, o Consolador, uma presença real e uma presença eterna. E quando falamos aqui de interior dessa vida, né, de uma ativação de uma vida interior inigualável, é porque é o nosso desfrute diariamente. É isso que vamos desfrutar hoje através da palavra do Senhor, por meio dessa palavra que está em João 14, 16, que diz: Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da realidade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei a vós. Aleluia. Em Atos 1, né, do 4 a 5, fala sobre o Espírito Santo prometido, o derramar desse Espírito. Então temos aqui, irmãos, a palavra e a sua confirmação. Né? Esse espírito da realidade que o mundo não recebeu porque não pode ver e também não conhece, não enxerga e não tem intimidade, mas nós diariamente buscamos isso. Constantemente o inimigo quer falar para você que você está sozinho, né? E você se vê em situações que você pensa, estou sozinho aqui. Só que todas essas situações, né, de abandono, de solidão, elas estão te empurrando para uma realidade. É o próprio espírito da realidade te empurrando para aquilo que é a verdadeira presença. Porque você pode estar com tantas pessoas e continuar sozinho. A única coisa que estabelece em nós, né, a única verdade em nós, que pode nos dar presença, certeza, que nós não estamos sozinhos, que nós estamos amparados, é o Abba Pai. É invocar o nosso Senhor, é ter a presença de Deus, saber que nós somos filhos, porque você vai se frustrar com todas as tuas dependências, né, com tudo aquilo que você tinha como um lugar, um refúgio, uma ajuda. O Senhor permite essas frustrações para que a gente olhe somente para Ele, para que Ele seja suficiente em nós, e de fato Ele é suficiente. E nós lemos aqui, então, em João, ele fala que nós recebemos uma presença que ela é eterna, é o que nós lemos aqui. Ele fala, então, um outro Consolador que estará para sempre convosco. Então eu não tenho alguém que vem me visitar, eu tenho o para sempre comigo,
para sempre, aonde eu estiver. O Salmo 139 fala que se eu fizer minha cama num abismo, ou se eu for num lugar mais alto, o Senhor está comigo. Então não importa os cenários, né? Ele está sempre conosco. Quando você erra, quando você acha que acertou, o Senhor está sempre conosco, porque Ele é um Deus presente, Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele falou que estaria conosco até a consumação do século. Então, por mais que venham vozes querendo dizer que você está sozinho, que você não vai conseguir, que não tem jeito, não, eu tenho uma presença constante. Ou por que eu não desfruto dessa presença? Porque eu não estou acessando. Eu não estou acessando essa mesa. Existe uma mesa, existe o suprimento, mas eu não estou tendo acesso. Nós gastamos mais tempo pensando em uma solução natural do que buscando a presença do Senhor. E quando eu falo sobre buscar essa presença, não é eu vou orar para pedir. Eu vou orar para me relacionar. Vou me relacionar com o Senhor. Nós temos uma visão assim religiosa da oração como um pedir, né? Eu vou fazer uma oração porque eu tenho que pedir isso, pedir aquilo, pedir proteção, pedir. Mas não é essa a relação. Quando eu tenho uma presença diária, uma presença comigo, eu não quero ficar pedindo para essa presença, eu quero me relacionar com essa presença e ela vai pedir para mim aquilo que eu preciso fazer em determinadas situações. Porque não é sobre uma solução que eu estou buscando, é sobre eu mesma derramar a solução sobre aquilo, é sobre estar resolvido em mim em relação a todas as circunstâncias, aos problemas e tudo que nós vivemos é circunstancial, né? Uma enfermidade, a perda, aconteceu, é uma circunstância, mas a minha reação, ela está contribuindo para um testemunho que é eterno. E é exatamente aqui que o Senhor quer que nós tenhamos esse relacionamento com Ele, porque esse é o testemunho. Eu vou me relacionar com o Senhor, com a vida do Senhor. Quantos seguidores o Senhor teve? Muitos, milhares, mas os discípulos não foram milhares. Eram poucos discípulos que andavam e se relacionavam com Jesus. Os seguidores, toda aquela multidão queria ver milagres, queria alguma coisa. Jesus tinha algo para oferecer para elas, mas elas não estavam preocupadas em também entregar alguma coisa. Mas já um relacionamento não é algo que eu só recebo, mas que eu entrego. Então é um trabalhar diário, né? E glória a Deus. Aleluia. Então você recebe uma presença que é eterna e você vive essa presença todos os dias. Eu desfruto da eternidade a cada dia. Em segundo lugar, fala aqui que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê e também não conhece. Ele não consegue ver, porque o mundo só se relaciona por aquilo que é material, pelas coisas que se veem, por status, por aparência. É assim que as pessoas se relacionam. Muito antes de conversar com alguém, a pessoa já viu a roupa, com que carro ela chegou, o jeito que ela fala, e toda a aparência acaba levantando um grande muro de divisão. E o mundo vive por essas coisas. E Jesus, ele veio trazer um reino de amor, e não um reino, né, de guerra, de quem é que manda. Ele veio mostrar que o maior é o menor, que o maior é aquele que serve. E isso vai completamente contra a dinâmica e hierarquia desse mundo. Aquilo que ele não pode ver e ele também não conhece, é porque ele só se relaciona com aquilo que ele vê. O mundo se relaciona com aquilo que ele pode enxergar. Mas fé é a certeza do que eu não estou vendo. E nós nos relacionamos com o Espírito de Deus porque nós também somos Espírito. E os que estão no mundo estão com o seu Espírito, não está ativado, está abafado. Não tem uma voz do Espírito, tem uma demanda, tem necessidade de tudo, né? E vive por essas necessidades de status, das prioridades que esse mundo elencou. Mas quando você faz parte do reino de Deus, você tem outras prioridades, você vai buscar o reino em primeiro lugar. E isso é loucura para quem não conhece. Isso é loucura para quem não vê e para quem não conhece. E glória a Deus, porque você pode ver e pode conhecer. Porque o reino de Deus é o reino que você pode ver e aí você pode entrar. Aleluia. Que os teus olhos se abram para essa realidade. E que você, tudo aquilo que você está enxergando que quer te confundir, se desfaça diante da verdadeira realidade, da realidade do Espírito, da verdade da palavra, do que o Senhor deseja para a tua vida hoje. Não fique envolvido nas coisas que você está enxergando agora, que é circunstancial.
Não é isso que define quem você é e o que você vai viver, mas pelo Espírito, é com quem você se relaciona. E é o Espírito. Nós nos relacionamos com esse Espírito. Amém? E você pode declarar que você vê e que você conhece. Conhecer é intimidade. Eu só posso ter intimidade se eu vivo, se eu estou todos os dias, se eu me relaciono todos os dias. Isso é intimidade. É todos os dias, a cada dia, todos os dias. Aleluia. E esse é o Senhor em nós. Você vai buscar essa presença e você vai se relacionar. Quando você começa o teu dia já falando com as pessoas e não com o Senhor primeiro, dificilmente você vai falar com o Senhor naquele dia, né, com qualidade, com integralidade. Você vai falar, vai pedir e tal, não sei o quê, mas não tem aquele tempo real de comunhão. Mas quando você começa o teu dia da comunhão com o Senhor, essa primícia pertence ao Senhor, então o restante do dia e das conexões, elas são estabelecidas e regidas por essa primícia. E se nós não temos uma primícia, qualquer coisa pode acontecer, né? Sem propósito, sem alcançar um objetivo, um testemunho, são relacionamentos vazios, não existe uma conexão interferente. Mas se você começa o teu dia com essa primícia, ela sim vai direcionar todo o teu dia. Toda a primícia, ela é uma primeira parte que consagra o restante. Então, não despreze a primícia em todas as situações da tua vida. Primeiro encontro, primeiro suprimento, o primeiro tempo do dia, todas as coisas que você traz, coloca significado, se relaciona com o significado, de fato tem um valor. E nós precisamos nos relacionar com o significado de tudo aquilo que nos acontece e não com aquilo que nos acontece, porque isso é só um fato. Mas o significado daquilo, o que ele carrega para nos moldar, nos transformar, é o que realmente importa. Então, nós temos aquilo que o mundo não pode receber. Por isso que nós não somos desse mundo. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos arrancou das trevas. E porque eu me relaciono com essa luz, eu posso ver e conhecer. E por fim, nós somos essa casa. O Senhor falou, não vou deixar vocês órfãos. Nós não estamos sozinhos, nós temos o Abba Pai, nós temos um Pai de amor, um Deus para invocar, e é muito mais do que um Deus, é um Pai, e nós somos filhos desse Pai, um Pai de amor, de realidade, e Ele nos faz casa espiritual. Então nós não temos uma visitação de um dia, da semana, quando você vai à igreja e aí você sente o Espírito Santo. Não, você tem uma realidade diária com esse Senhor. E quando você vai à igreja 1, 2, 3 vezes por semana, a comunhão dos irmãos, você desfruta do Cristo que os teus irmãos carregam. E eles podem desfrutar daquilo que você também carrega, de uma comunhão que foi diária. O que a religião nos ensinou? A depender de um encontro semanal. E quando nós falamos que nós não dependemos de encontro semanal, nós não estamos desprezando esse encontro. Nós estamos dizendo que ele é muito importante, por isso eu preciso me preparar a cada dia para esse encontro. Como eu me preparo a cada dia? Encontrando todos os dias, acessando essa presença que mora em mim e que muitas vezes está abafada por tantas demandas da minha alma, de situações que eu quero resolver, do jeito que eu acho melhor. Mas, irmãos, hoje é dia de você entender que você não vive um dia isolado, mas que você vive todos os dias tendo a comunhão com o Senhor. E essa comunhão, ela é a comunhão vertical. Você começa com essa comunhão, para que a tua comunhão horizontal, ela seja genuína e não contaminada pelos teus interesses, mas sim preservada pelo propósito dessa conexão, por aquilo que o Senhor deseja extrair de cada pessoa que Ele coloca na tua trajetória, no teu caminho. Então nós somos essa casa espiritual. Quando nós moramos com alguém numa casa, nós vemos essa pessoa todos os dias. Nós sabemos suas situações, tudo fica exposto, não é verdade? Mas não para ficar exposto e se tornar vulnerável, para ser coberto. Então o Senhor todos os dias Ele vê as nossas situações e para nos capacitar, nos ensinar. Isso é intimidade. O Senhor conhece todas as coisas. Uma visita, ela não conhece a tua intimidade, né? Ela vem e talvez ela tenha a tua melhor parte, né? Horário que você está melhor, com uma mesa que você fez, um café maravilhoso, e ela tem essa parte, ela te tem fragmentada. Mas uma pessoa que nós temos comunhão, intimidade, ela não tem um fragmento, ela tem o inteiro. E isso
é o que o Senhor deseja de nós. É isso que é estar entrelaçado com o Consolador. Ele me tem por inteiro. Aleluia, eu sou do meu amado, ele é meu. Glória a Deus, eu tenho essa comunhão que não é temporária, mas é uma comunhão que ativa uma vida interior inigualável e pode tudo ruir, todas as coisas fora de você entrar em colapso. Você já colapsou em uma presença real, já colapsou nessa vida interior inigualável. Aleluia, que essa vida seja transbordante, seja o teu suporte todos os dias, o teu refúgio todos os dias, seja aquilo que é a tua base em todas as coisas. Nós temos essa vida e essa comunhão. Glória a Deus, irmãos, porque em todo tempo nós vivemos isso. Eu vou à reunião no domingo, eu desfruto da reunião no domingo, porque estar com os irmãos é maravilhoso. O que cada um fala. Essa semana, uma irmã comentou de Mefibosete. Ela disse que quando Mefibosete foi resgatado, ele era filho de Jonatas. E quando a mulher... Bom, se você ler a história, você vai ver isso, né? É tão maravilhoso, porque quantas vezes eu preguei sobre Mefibosete, eu ouvi sobre Mefibosete em Lodebar, e de repente a gente ouve num outro contexto, num outro ciclo da nossa vida, e ele é tão atual, né? E como o Senhor traz ele renovado. Então, a menina que cuidava dele, fugindo com ele quando ele era pequeno, acabou que ele se feriu e ele machucou os pés. Então ele era aleijado dos 2 pés. E alguém que ia ficar fora, né, de um contexto. Mas quando Davi, ele pergunta, né, após a morte de Saul, Jonatas, e enfim, e Jonatas era quem ele tinha uma aliança, depois de um tempo, ele pergunta se tem alguém ainda da casa de Jonatas que ele pudesse fazer algum bem. E aí falam dele. E Lodebar é um lugar, né, que remete a um esquecimento. Então ele estava realmente esquecido em Lodebar. E nós achamos que estamos assim, porque nós ficamos tão cabisbaixo, olhando para os nossos pés aleijados e a nossa limitação, né, de sair daquela condição, que nós ficamos limitados. Mas uma voz chamou. Que voz que chamou Mefibosete? A voz do rei. Porque agora Davi era rei. E ele chama Mefibosete para sentar à mesa do rei, para que ele coma nessa mesa todos os dias. Então, existe um banquete do rei preparado para Mefibosete, que até então estava esquecido. E quando ele senta nessa mesa, se ele olhar para baixo, ele vai ver uma comida, uma mesa farta, e não mais os pés aleijados. E na comunhão dos irmãos, uma irmã disse isso, que quando nós desfrutamos do suprimento, das riquezas do nosso rei, nós não enxergamos mais as nossas limitações. E isso foi tão forte para mim, porque eu pensei, quantas vezes eu estou enxergando tanto uma limitação, daquilo que os meus pés não podem me levar, né, de ambientes que eu gostaria de sair. E neste momento, os pés estão aleijados para essa condição. E que isso traz uma tristeza, porque eu gostaria disso, daquilo, mas de repente, alguém traz essa palavra e traz um desfrute tão profundo. Eu estava assim, ouvindo e pensando, sentar à mesa do rei é comer da palavra, comer do Senhor todos os dias. E aí eu não olho mais para minha limitação, porque não é mais ela que importa, e sim a mesa que ele preparou. E esse suprimento é que vai me levar. Agora eu tenho tudo que o rei tem. Eu não estou mais presa naquilo que eu não tenho, mas agora eu acessei um banquete, eu tenho acesso a um caminho novo, eu tenho acesso àquilo que o rei, que pertence ao rei. Essa é a nossa herança, um banquete diário. E quanto mais você se alimenta da palavra do Senhor, menos você vai olhar para as tuas limitações. E isso é um consolador. É o Senhor em nós, é a presença dele, é o desfrute de uma comunhão interferente que interfere na nossa vida, na nossa reação e na nossa próxima decisão. E glória a Deus, porque nós não vamos fugir daqui ou dali, mas nunca estaremos esquecidos em Lodebar. Sempre o Senhor tem uma mesa preparada para aqueles que Ele escolheu. Existe uma herança preparada. E glória a Deus, porque essa semana inteira você tem palavras como uma herança que o Senhor preparou. De João 14, palavras de vida, para você se relacionar com essa vida. Essa é a nossa realidade. Irmãos, glória a Deus. Eu quero encerrar essa palavra declarando que você tem
hoje a alegria de buscar e encontrar, de pedir e de receber, a alegria de ter uma palavra de vida. Nós temos uma palavra. Você tem a alegria de poder ofertar, de semear e de abençoar. A nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com. Entregue a tua oferta, faça a tua consagração, tenha sempre essa disposição, porque isso muda tudo em nós. É não olhar para a minha limitação, né? O que eu não tenho, mas sim saber que eu desfruto de uma mesa farta. Sempre haverá suprimento. Ainda que as situações estejam te pressionando, sempre haverá suprimento. E toda essa pressão, ela tá te empurrando para você só enxergar o Senhor como teu único suprimento. Tá só te colocando mais perto dessa realidade. Tudo em nós, essa presença é para te colocar de frente, desfrutando do Espírito, da realidade. Essa é a realidade, é Deus que supre, é o Senhor que faz. As pessoas estão envolvidas hoje com o que elas vão comer, beber e vestir, estão envolvidas com o seu próprio resultado, envolvidas em surpreender alguém, em ser melhor para isso, para aquilo. Que nós saiamos desse entorpecimento. Porque nós não estamos aqui, serão para servir ao Senhor, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e deixa que as demais coisas serão acrescentadas. Busca o reino, semeia no reino, seja pelo reino, fala do reino, que a tua primícia seja porque ele fala buscar em primeiro lugar. Há uma primícia na minha busca. E todas as bênçãos do Senhor me alcançarão. Que você defina nessa terça-feira de conexão interferente a tua primícia no teu dia, na tua busca, no teu pensamento, nas tuas palavras. E aleluia, porque o Senhor é a nossa primícia. Deus te abençoe. Shalom. Senhor, oramos nessa terça-feira, Senhor. Não permitais que o pecado domine o nosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer suas vontades. Tampouco entregueis os membros dos vossos corpos, tampouco entregueis os vossos membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Porém consagrai-vos ao Senhor ressuscitado. Portanto, não podes exercer domínio sobre vós, pois não estar debaixo da lei, mas debaixo da vida. Se perguntar, que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado, porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei da vida? Não, de forma alguma, pois já fostes libertos do pecado pela vida que há em nós. De fato, Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo que se orgulhar diante do Senhor. Abraão creu e isso foi acreditado como justiça. Assim também bem-aventurado Davi, a quem Deus leva em conta a justiça independente de obras. Felizes as pessoas que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Não há condenação nenhuma sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida nos livrou do pecado e da morte. Oramos por nossos antepassados, que quando Lutero estava traduzindo a palavra para a língua alemã, fez questão de acrescentar a expressão somente pela fé nas cartas aos romanos, ainda que não estejam nos originais gregos. Entretanto, os antepassados preservaram a forma clássica, sabiamente, diz o patriarca dos israelitas, e o verdadeiro exemplo da pessoa justificada pelas cartas aos romanos. Oramos quando virdes a desolação, situado onde não deve estar. Então os que estiverem em cima no eirado, não desça nem para tirar de sua casa coisa alguma. E o que estiver no campo não volte atrás. Ai das que estiverem grávidas e que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não se suceda no inverno, pois aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Porque surgirão falsos profetas, dizendo: eu sou Cristo, operando sinais, se possível, os próprios eleitos. Vós estar sobre aviso, tudo vos foi mencionado. Por isso oramos por nossos antepassados, oramos por nossas famílias,
Oramos, Senhor Deus, pelas igrejas, pelas unidades de pensamento, Senhor Deus, pelo discernimento da palavra, discernimento dos conceitos, Senhor Deus, da Tua palavra, não nos permitindo nos entregar ao pecado, que o nosso corpo seja dominado pelo pecado, mas obedecendo os conceitos da palavra de Deus, com todos os nossos membros, Senhor Deus, não nos entregando à iniquidade, porém servindo, Senhor Deus, servindo com integridade, com discernimento, exercendo domínio sobre o nosso corpo, Senhor Deus, pois estamos debaixo da lei do Senhor, por isso servimos esse conceito da palavra, por isso bem-aventurados somos na Tua palavra, bem-aventurados somos nos Teus ensinamentos dos mais altos céus, bem-aventurados somos, pois fomos libertos do pecado pela nova aliança, Senhor Deus. Bem-aventurados somos, felizes as pessoas que são perdoadas por suas transgressões, cujos pecados foram cancelados, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu é em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, nosso Senhor. Obrigado por essa terça-feira, Senhor Deus. Essa terça-feira, que essa oração chegue à casa de cada um, Senhor Deus. Chegue à casa de cada um, Senhor Deus. De forma íntegra, Senhor Deus. De forma altaneira, Senhor Deus. Que essa oração chegue à casa de cada um, nos livrando de toda iniquidade, Senhor Deus, de toda iniquidade, de todo pecado, Senhor Deus, nos livrando, Senhor Deus, de toda iniquidade, Senhor Deus. Aleluia por essa verdade, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus, por essa verdade. Aleluia, Senhor Deus, porque fomos justificados pelos Teus conceitos, Senhor Deus, pelos conceitos que vem da palavra, Senhor Deus, que vem dos mais altos céus. Por isso agradecemos, Senhor Deus. Agradecemos por cada oração que chega em nossas casas, por cada oração que chega para nós, Senhor Deus. Agradecemos por cada oração, Senhor Deus. Agradecemos, Senhor Deus, pelos sinais, pelos verdadeiros sinais, pois nos dias das tribulações surgirão falsos profetas operando sinais, porém agradecemos pela luz, Senhor Deus, dos verdadeiros sinais que está em nós, que está em nossa vida, Senhor Deus. Agradecemos, Senhor Deus, por essa terça-feira, Senhor Deus, pela verdade da Tua palavra, Senhor Deus, pelos Teus conceitos, por aquilo que Tu é, Senhor Deus. Agradecemos, Senhor Deus, por aquilo que Tu é, Senhor Deus, em nossa vida, Senhor Deus, nos livrando de toda iniquidade, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa terça-feira, Senhor Deus. Obrigado pelos Teus conceitos, Senhor Deus, pelo nosso corpo, pela unidade do nosso corpo, Senhor Deus, por esse corpo aprumado, Senhor Deus, que todas as nossas obras e os nossos projetos sejam aprumados, bem aprumados, Senhor Deus, aprumados, ajustados, Senhor Deus, na Tua palavra, no Teu conceito, Senhor Deus, em nome de Jesus. Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh.
Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego. Porque o Senhor tem sido generoso. Oh, oh. Tem sido generoso. Oh, 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 oh. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. E alma o Senhor porque Ele ouve a minha voz. E alma o Senhor porque Ele ouve a minha súplicas. E alma o Senhor porque Ele ouve a minha voz. E alma o Senhor porque Ele ouve a minha súplicas. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Aleluia! Entrai por suas portas com ação de graça e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graça, sim, com seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. A sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria.
Todas as terras apresentei-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Celebrai com júbilo ao Senhor. Aleluia. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra, se deles não se ouve nenhum som. Não, entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras até o fim do mundo. Até os confins do mundo. Aleluia, Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Sim, são mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Salmo 122. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Pa 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 pa. Ya llegamos a tus portones, ciudad de Jerusalén, construida como punto de reunión de toda Israel. Hasta ti llegan las tribus, todas las tribus de Israel. Hasta ti llega el pueblo para adorar a Dios, tal como Él nos ordenó, para adorar a Dios.
Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Aleluya. Pa, 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 pa.